Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Boa noite. Vamos estar Boa iniciando noite. Boa noite, a paz. nossa aula, né? Pai do Senhor, boa noite, professor. Amém. Hoje nós vamos dedicar a nossa aula a falar sobre os evangelhos e a história de Cristo aqui nessa terra, né? Então, vai ser uma aula muito especial, né? Porque nós vamos falar sobre toda a centralidade da nossa fé, de toda a teologia, de toda a razão de nós estarmos aqui, que é Cristo, né? Então, hoje, todas as dúvidas, né? Nós vamos falar especificamente sobre os livros, sobre os autores, sobre as condições que foram realizadas, né? Cada uma das escritas, os momentos, mas, obviamente, nós vamos adentrar falando sobre os milagres, sobre os efeitos, sobre quais povos foram atingidos por cada carta, né? E nós vamos estar culminando aí até a ascensão de Cristo e a grande comissão, né? Cristo enviando, porque aí semana que vem a nossa aula nós vamos estar falando sobre a igreja primitiva. Então, vamos estar iniciando. Um versículo aí para a gente estar meditando, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João, nós vamos, quando chegarmos nele, né, nós vamos ver que o Evangelho de João ele tem características muito únicas, e ele apresenta Cristo, né, dessa forma muito especial, realmente de uma forma divina, que vai se diferenciar dos demais. E aí, hoje, nós temos muito conteúdo, parece pouco, né? Às vezes o nosso índice aqui, os temas que a gente vai abordar são muitos, mas são 4 tópicos, 4 evangelhos, mas tem bastante conteúdo para a gente ver hoje. Nós vamos ver o evangelho do Jesus Rei, o Jesus Servo, o Jesus Mestre e o Jesus Deus, que são os 4 principais resumos do que é cada um dos evangelhos. E o nosso primeiro evangelho que nós vamos estar falando, a gente vai falar na ordem que está na Bíblia, na ordem que foi colocado ali, né? A ordem canônica, mas não a ordem realmente descrita, né? A ordem temporal deles. Então, nosso primeiro evangelho, Jesus Rei, o evangelho de Mateus. Mateus, né, também conhecido como Levi, ele vai gastar toda a sua carta, todo o seu evangelho, nessa expectativa de demonstrar para os judeus que Jesus era verdadeiramente descendente de Davi e tinha direito ao trono, ou seja, ele era realmente o rei dos judeus. Tanto que na cruz de Jesus, ele vai descrito, né, aqui está o rei dos judeus, né? E Mateus, como nós vimos, né, na nossa aula passada, no finalzinho, né, falando do quesito da gematria, o capítulo inicial do livro de Mateus, né, da carta, ele vai estar ali gastando, né, tempo, né, falando das 3 gerações de 14, para dar a entender, né, como nós falamos, né, 3 porque o nome de Davi era composto de 3 letras, e a soma, né, a gematria ali, a soma das 3 letras dava o número 14. Então era isso que Mateus estava querendo passar através daquilo ali. E durante toda a carta de Mateus, Mateus, ele primeiramente vai estar escrevendo a sua carta em aramaico. Como o foco de Mateus era realmente alcançar judeus, ele queria falar para os judeus, então ele falou na língua em que eles mais entendiam, para evitar qualquer perca no meio do caminho. Obviamente, depois, o Evangelho de Mateus também foi traduzido para o grego, e os originais que nós temos hoje são né, a versão em que o Evangelho está em grego. Existem frações do Evangelho de Mateus ainda em aramaico, mas hoje a maior parte de tudo que nós temos do Evangelho de Mateus é em grego. Então, o Evangelho de Mateus, deixa eu ver aqui.
Ah, tá. Tá falando do quesito, né, de Mateus ser um publicano, né? Mateus ele vai trazer muitos aspectos de por que ele é o primeiro evangelho. Ele é o primeiro evangelho principalmente porque ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus ele se dedica a isso, né? É o evangelho que mais fala e cita diretamente profetas, profecias, termos, acontecimentos do Antigo Testamento, tudo que iria apontar para Cristo, decretando de que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era Deus, né? Então, com isso, muitas pessoas, né, os próprios discípulos no início tinham muita aversão a Mateus por ele ser um publicano, um cobrador de impostos. E essas pessoas, eles eram realmente descritas, né, como pecadores, porque eles eram pessoas impiedosas. Eles eram pessoas do próprio povo, mas eles se vendiam e vendiam os seus na mesma condição de poder receber privilégios do Império Romano ali como coletores. E aí vai falar aqui, né, do que a gente já explicou um pouquinho. O Evangelho de Mateus ele foi escrito em aramaico, depois ele foi traduzido para o grego, e na apostila existe um pouco mais de contexto histórico, falando datas certas, fala um pouco da patrística, né, que ali já começa a entrar ali nos pais da fé, né, que foram os discípulos dos apóstolos, que deram continuidade na igreja primitiva, e fala sobre como eles iam mencionando, né, os relatos, os evangelhos, as cartas, todos os documentos que a igreja já estava começando a acumular naquele tempo. Então, lá na apostila, vocês vão ter um respaldo mais histórico disso tudo. Nosso foco aqui é realmente introduzir e bater os pontos principais, falar de cada um dos escritores e dos pontos principais do que eles focaram, e obviamente, né, todas as dúvidas que vocês tiverem podem estar abrindo aí para perguntas, para qualquer coisa que vocês queiram estar tirando as suas dúvidas. O Evangelho de Mateus, ele tem o quesito, né, principal aqui, né? O evangelho não era necessário, pois os apóstolos estavam lá para responder às questões e impor a autoridade. Então, de certa forma, principalmente nos primeiros anos, os evangelhos realmente não foram necessários, porque os apóstolos estavam a todo desempenho pregando e levando a palavra do Senhor para todos aqueles, tanto ali, né, em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, e foram, obviamente, se espalhando até os confins do mundo. Só que, com o tempo, e principalmente algumas rebeliões que aconteceram, nós vamos ver, né, aqui no caso, o templo ainda não tinha sido destruído, mas já estava às vésperas disso por causa de muitas rebeliões que os macabeus, que os zelotes estavam causando, e por causa disso, perdão, que está entortando aqui, e por causa de todas essas rebeliões, eles estavam, né, o Império Romano estava cercando mais Israel, estava ampliando ali o cerco, fechando, né, gerando realmente mais desgaste, mais sofrimento para o povo de Israel. Então, no meio de tudo isso, Mateus, ele queria fortalecer o entendimento do povo judeu de que Jesus era o rei deles, porque eles estavam clamando desesperadamente por um rei, né? Nós vimos muito isso na nossa aula passada, né, falando dos 400 anos de silêncio, de que verdadeiramente muitas pessoas se levantaram, os apócrifos foram escritos naquela época por causa de um desespero do povo em querer ter uma resposta, uma voz de Deus. E quando eles ouviram Cristo, a própria palavra vai dizer, né, aqueles que eram os seus não os receberam, e por isso ele fez, né, com que todos os outros que crescem nele também fossem feitos filhos de Deus pela nossa fé, né, assim como o nosso pai Abraão, que nós somos feitos filhos, descendências de Abraão, através da fé, assim como ele é o pai da fé.
A estrutura, né, a estrutura biográfica do Evangelho de Mateus, ela é muito similar ao Evangelho de Marcos e de Lucas. Aqui a gente vai entrar num tópico em que são conhecidos, né, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles são os evangelhos que um usa o outro como base, eles são muito similares. E aqui, né, quando nós formos migrar também para Mateus, nós vamos estar vendo, Mateus foi o primeiro evangelho, o evangelho de, Marcos foi o primeiro evangelho. Mateus se baseou, né, em alguns acontecimentos que estavam no evangelho de Marcos, mas ele expandiu isso, a visão ali mais simplista que Marcos deu, para ele realmente fazer esse link com o Antigo Testamento. Lucas, ele já vai ter uma base, né, também de Marcos, mas fazendo muitas entrevistas com os apóstolos, com as pessoas que andavam junto com Jesus, com Maria, com todas as pessoas que estavam ali, levantando documentos para ele poder dar uma riqueza maior de detalhes. Nós vamos ver isso em cada um dos evangelhos e como que os escritores, né, foram ali conduzidos para estar deixando realmente, ainda sendo a mesma história, mas realmente colocando pontos de vistas diferentes. Então, a biografia, né, que Mateus vai estar fazendo aqui de Jesus, ela pode ser dividida em três partes. O nascimento, ao começo da vida pública de Jesus, que vai de Mateus 1 a Mateus 4, e aí depois a segunda parte, a vida pública de Jesus, que vai de Mateus 4 a Mateus 16, e aí a partir do 16 até o seu encerramento, aí nós vamos ter o começo do declínio da popularidade de Jesus, culminando com a crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo. Essas são as três principais divisões da carta de Mateus. Tanto, né? Aqui ele tem até o indicativo, né? As passagens que dividem a biografia de Jesus em três são bem marcadas e elas sempre começam, né, com a mesma expressão, daquele momento em diante. Então ele vai falar isso na infância de Jesus, ele vai falar isso quando Jesus se torna uma pessoa pública e começa seus discursos, seus milagres, e ele vai falar isso quando começa uma grande perseguição para estarem tentando matar Jesus até que aconteça a prisão de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele vai bater muito na tecla, né, de ensinar a verdade, tanto que Jesus, ele se diz a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa frase de Jesus, principalmente nos nossos dias, obviamente, né, ecoa na eternidade inteira, mas hoje, né, que é o tempo em que nós vivemos, nós vemos a nossa sociedade de uma forma muito relativista. Tudo é relativo, tudo não possui uma base concreta. Aquilo que para mim pode ser verdade, para você pode não ser, para o outro pode ser algo similar àquilo, para outra pessoa é totalmente diferente, e isso são verdades relativas, é o que é bom, o que é agradável a mim. Infelizmente, nós vemos isso inundar muito a igreja no geral, né, esse quesito de esse evangelho é bom para mim, aquilo que eu escutei é bom para mim. Mas nós temos que ter muito cuidado quando o evangelho começa a ser muito bom para mim e ele não me confronta em nada. O evangelho de Cristo, principalmente quando nós chegarmos, né, no evangelho de João, e ele vai intensificar um pouco, né, a dureza das palavras de Cristo, da lei de Cristo, né, a lei da graça. E nós vamos ter muito esse paralelo de que Cristo, ele realmente veio para confrontar as pessoas ao seu arrependimento. É o grito que ecoa de Gênesis a Apocalipse: arrependam-se. Então, isso não pode ser perdido. Cristo, ele é a verdade única, definitiva, absoluta.
Por isso que nós não podemos relativizar a nossa fé. Cristo, ele tem que ser a nossa base, o nosso sustento, o nosso alicerce, verdadeiramente a rocha, né, inabalável da nossa fé. Porque quando nós começamos a tornar o evangelho mais maleável, mais elástico, começamos a dilatar a verdade de Cristo, a verdade das Escrituras, para poder tornar mais aceitável para o ser humano, para conseguir encaixar algumas coisas, a partir daquele momento nós deixamos de viver o evangelho de Cristo. Nós começamos a criar novas religiões, um novo Deus formado à nossa imagem, não a imagem que é o próprio Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse quesito de Jesus falar sobre a verdade, ele enfatiza muito isso, né? Eu falo assim, verdadeiramente vos falo, né? Em verdade vos digo. Ele reafirmava que aquilo que saía da boca dele era a verdade absoluta. Então, quando nós vemos, né, o ser humano, né, se perguntando, mas o que é a verdade? Não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é Cristo. É toda vez em que o ser humano tenta fugir de que ele depende de algo, ele acaba criando outra coisa para ele depender. Muitas pessoas podem se dizer sem religião, que não acreditam em nada, mas todo o ser humano, ele é embutido nele o desejo, né, de adorar. Tanto que, às vezes, o ser humano estava perdido em algum local. Ele nunca foi alcançado pelo evangelho ou por outras coisas. Ele via a lua, adorava a lua. Ele viu o sol, adorava o sol. Ele viu o poder dos mares, adorava o mar. Ele viu o fogo, adorava o fogo. Ele viu um animal que era um grande predador, ele adorava o animal. Então, tudo no ser humano leva à adoração. E aí algumas pessoas, mas eu não adoro nada, eu acredito somente no poder do ser humano, eu creio que o ser humano, ele é a razão de todas as coisas, e depois da morte não existe mais nada. Então essa pessoa depositou a fé dela no intelecto dela, essa pessoa depositou a fé dela em si própria, ela é o Deus dela, ela se auto-adora, ela adora aquilo que ela alcança, a sua inteligência, o seu poder, o seu conquistar, ou ainda que nem seja uma pessoa de grande influência, mas ela deseja a sua vida de futilidade, a sua vida banal, a sua vida de prazeres, a sua perdição, a sua cobiça, ela deseja, ela tem a sua fé depositada em algo. Pode ser no dinheiro, pode ser em status, em poder, em sexo, em vícios, em muitas e muitas e muitas coisas. O ser humano, ele, distante de Deus, ele é uma máquina de criar outros deuses, de criar ilusões, porque o ser humano, ele foi feito diretamente de Deus. Ele recebeu o Espírito de Deus. E ainda esse Espírito estando adormecido dentro do homem, quando o homem se lança em sua perdição, ainda existe a que nós chamamos, né, da consciência, a moral do homem. Quando nós falamos de moral, nós voltamos ao Éden, que é exatamente o que o homem adquiriu, o conhecimento do bem e do mal. Quando eu falo universalmente sobre matar, todo ser humano entende que isso é um ato de brutalidade, de que isso eu estou violentando a vida de outra pessoa. Então, isso é um senso comum dentro do ser humano. Mas tem pessoas que têm prazer em tirar a sua vida. Mas a gente pode ver relatos de muitos assassinos, de pessoas que tiveram histórias muito drásticas. Elas sempre vão dizer que a primeira morte foi a mais difícil, porque é o momento em que ela tem que quebrar aquele paradigma. E aí, com o tempo, ela vai se adaptando àquilo. E às vezes nós pensamos, mas é um assassino, eu nunca tiraria a vida de outra pessoa. Mas às vezes a gente se esquece que principalmente as lutas que nós temos todos os dias na nossa vida, e principalmente aquela luta que é a luta mais difícil para cada um de nós em seu íntimo, em seu pessoal, isso vem daquilo que nós temos dificuldade
de vencer, porque nós um dia rompemos o limite uma vez. E aí entra o que aconteceu com Adão. Adão, ele peca junto com Eva, e eles percebem que eles não morrem naquele exato momento. E aí vem a grande maldição da humanidade, de achar de que tudo que ela faz de mal não vai acontecer nada de errado para ela, até que realmente aconteça algo. Às vezes, uma pessoa foi tentar cometer um assalto e aconteceu alguma coisa ali na correria e ela pode talvez perder a vida dela. A consequência da atitude de pecado dela veio na hora. Mas quantas vezes nós podemos pegar pessoas que mentem, que roubam, que traem, que adulteram, que infelizmente pregam falso evangelho, são falsos profetas, falsos mestres, lobos vestidos de ovelha, e eles se acostumam, porque nada acontece no momento. Só que muitas coisas do que nós cometemos podem não ter consequências imediatas, mas essas consequências, com certeza, vão ecoar na nossa eternidade. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, porque tudo aquilo que nós dedicamos à nossa vida e não é para o reino e para a glória de Deus, se tudo aquilo que nós fazemos não glorifica o nome de Deus em algo, isso está roubando o nosso tempo em podermos nos dedicar, em crescer, em termos intimidade, nos aprofundar e amadurecer cada dia mais como verdadeiros filhos e discípulos de Cristo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Cristo é a verdade. Por isso que Mateus ele é tão importante, porque ele era um publicano. Todos os outros discípulos não gostaram dele e ele se demonstra uma pessoa realmente transformada. E o próprio Jesus ele vai dizer muitas vezes isso. Vocês se acham sãos e por isso vocês são doentes. Mas eu não vim para aqueles que se acham sãos. Eu vim para aqueles que sabem que são doentes. Porque como você cura alguém que não admite que está doente? A primeira decisão, o primeiro passo que nós devemos tomar é admitir de que nós, por nós mesmos, não conseguimos, de que nós dependemos, de que nós carecemos da graça e da misericórdia de Cristo, para que aí sim se inicie o processo da nossa transformação, com nós aceitando Cristo, com o Espírito Santo vindo habitar em nossas vidas, e aí, assim como Jesus falou, o Espírito Santo vem, começa a limpar, organizar, ele começa a adornar aquela casa para torná-la agradável para ele, que vai morar naquele local. Beleza. O Evangelho de Mateus, né, ele é organizado para mostrar como Jesus cumpriu a sua missão. Esse quesito de missão, propósito, ele é fundamental, porque Cristo, ele sendo o nosso parâmetro de todas as coisas, ele ter cumprido o seu propósito, aquilo que Deus incumbiu a ele, então ele é o nosso exemplo máximo de que nós também devemos dar as nossas vidas para verdadeiramente recebê-las. Se nós quisermos ter a nossa vida aqui, nós iremos perder as nossas vidas. Mas se nós gastarmos nossas vidas, antigamente, o Antigo Testamento ele é formado de sacrifícios animais. A partir do momento em que Jesus morre, rasga o véu, ele se faz o sumo sacerdote. Nós não dependemos mais de homens, nós dependemos de Cristo totalmente. Obviamente, nós nos congregamos, nós nos unimos, nós nos fortalecemos, tem que ter a comunhão do corpo, existem os cargos hierárquicos dentro da igreja, tudo isso existe e também foi fundamento de Deus. Cristo é o cabeça e todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Tudo isso fez parte daquilo que Cristo instituiu, mas nós temos que ter entendimento de que hoje o nosso sacrifício é a nossa vida.
é o altar da nossa vida sendo sacrificado como, né, o sacrifício de cheiro suave para Deus, de nós estarmos doando, dedicando as nossas vidas para Cristo, para o reino de Deus. Então, as estruturas que nós vamos estar vendo, né, são as profecias do Messias, os princípios do Messias anunciado, né? Aqui ele vai estar falando, né, todos os discursos dele, e o poder do Messias revelado. E aí vai os milagres e os desafios para seguir junto a ele. Os próximos passos, né, que nós vamos estar vendo, aí entra o programa do Messias, né, em que vão as parábolas, o desafio para aceitar. O Evangelho de Mateus ele fala muito sobre isso, sobre essa dificuldade, sobre o desafio, sobre ter que morrer para si mesmo, sobre ter que matar a nossa carne, sobre termos que lutar dia após dia, sobre tomar a nossa cruz e o seguir todos os dias. Então, o Evangelho de Mateus ele tem esse ímpeto de falar da nossa constância em Deus. A própria palavra vai dizer: aquele que perseverar até o fim herdará a vida eterna. Ou seja, é necessário uma constância diária em oração, em leitura, em meditação, em ter um relacionamento com Deus, para em Deus nós podermos vencer todas as coisas através do seu poder. Então é fundamental nós entendermos, né, esse grande quesito. Jesus ele foi realmente, né, Jesus ele era um mestre, né, ele foi formado como mestre. Quando existe, né, ali o lapso dos evangelhos entre Jesus criança, na fase ali dos seus 12 anos aproximadamente, até quando Jesus reaparece adulto, ali começando, né, a escolher os seus discípulos, quando Jesus reaparece adulto, todas as pessoas que viam ele o chamavam de Rabi, porque Rabi é mestre. E como que as pessoas reconheciam, né, Jesus? Por causa das vestes que ele tinha. Toda a classe judaica era diversificada pelas vestes. As pessoas, né, mais pobres tinham as vestes comuns, as pessoas que tinham enfermidades tinham vestes características, algumas tinham até sinos, né, para balançar, para falar quando eram leprosos, essas coisas. Tinha os sumos sacerdotes, tinha os publicanos, tinha os fariseus, tinha os samaritanos. Todas as pessoas, todos os grupos possuíam vestimentas características para que as pessoas soubessem de qual grupo elas participavam. Jesus, sendo um mestre, todas as pessoas o reconheciam, porque as pessoas não faziam ideia de quem era Jesus, mas elas o reconheciam como mestre por causa das vestes que ele usava, que eram vestes específicas de pessoas que se dedicaram ao estudo dentro do templo. Então, a Bíblia, e em nenhum relato histórico, fala quem foi o mestre de Jesus. A tradição judaica determina de que aos 12 e 13 anos existe, né, ali a transição do menino e da menina para se tornar homem e mulher. No judaísmo não existe adolescência, você é criança e você se torna adulto. Então, ali existe, né, existe ali a festividade, né, que vai estar fazendo essa transição, essa celebração para essa fase. E quando existe essa transição para o homem ele deve escolher se ele vai seguir a profissão de seu pai ou se ele vai para o templo, para aos pés de um mestre, aprender sobre a Torá, sobre os profetas, sobre todo o quesito, né, a história, e realmente se tornar um mestre. Todo esse período de estudo no judaísmo levam 15 anos. Então, por isso, né, que oscila a idade ali de quando Cristo realmente morreu e quando ele reapareceu. Porque a menina, ela se torna mulher aos 12 e o menino se torna homem aos 13. Então, aproximadamente entre os 13 e 14 anos, Jesus ele foi
para uma sinagoga ou para o templo, ser educado aos pés de um mestre. Ele fica 15 anos e por isso, nessa transição de 15 anos, eles fazem esse cálculo de que Jesus reapareceu pelos 30 anos, mas é aproximado porque a própria Bíblia fala de que ele ia fazer 30 anos. Então, ele tinha ali seus 28, 29 anos, que é a base que nós temos. Por isso que algumas pessoas ficam falando se Jesus morreu com 30, morreu com 33, qual que foi essa base aí, mas geralmente a gente sempre arredonda o número para ficar mais fácil para explicar, mas quando nós entramos em um estudo mais aprofundado, nós temos essas datas mais quebradas, né? Então, após esses 15 anos, Jesus sendo instruído por um mestre da lei, aí ele ganha o título de rabi. Ele também se torna um mestre, e agora ele sendo mestre, ele tem o direito de poder escolher discípulos, poder escolher pessoas para caminhar junto a ele e também levar, né, se tornarem também outros mestres na lei. E Jesus, né, aí a gente entra no quesito de que Jesus ele poderia ter escolhido amigos dele que estudaram durante os 15 anos com ele, pessoas que já eram letradas, pessoas que já eram ali eruditas, entendidas de toda a lei, e Jesus ele vai e escolhe pessoas simples. Escolhe pessoas que tinham um baixíssimo nível de instrução, de educação, tinham trabalhos ali, realmente trabalhos manuais, braçais, de esforço, e ele vai e escolhe essas pessoas para transformá-las, lapidá-las e torná-las seus discípulos e depois os seus apóstolos, que fariam, né, a expansão de toda a igreja. A escolha de Jesus ela foi uma escolha muito peculiar, né, dos 12, e, obviamente, né, dentre os 12, tinha Mateus, que era publicano, tinha Simão, que era um zelote, né, não Simão Pedro, Simão Zelote, e alguns outros discípulos, né, que nós vamos vendo ali as suas características, mas, no geral, todos eles, né, eram pessoas bem simples. Outra pessoa também, dentre os discípulos, que era muito estudada, era Judas. Judas, provavelmente, ele era ou um matemático ou um contador, ele era uma pessoa que tinha facilidade com números, tanto que, né, que Judas de Iscariotes, Iscariotes determina o local da onde ele veio, né, que era um local onde havia uma faculdade em Israel, né? Era um centro de estudos onde saíam realmente pessoas mais capacitadas, mais instruídas para trabalhos de alto nível. Tanto que Judas foi determinado como o tesoureiro dos discípulos, pela sua grande capacidade de trabalhar com dinheiro. Poderia ter sido Mateus, que era um coletor? Poderia, mas Mateus não foi escolhido para essa atividade, mas Judas foi escolhido porque Judas também tinha uma grande habilidade com os números. E aí, chegando aqui já, né, mais para o final, nós temos o epílogo, em que vai ali, né, o rumor e a realidade e o desafio para agir logo no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando Mateus vai estar, né, ali falando da grande comissão, quando Jesus envia os discípulos para estarem espalhando a sua palavra por todo o mundo. Mateus, ele é o evangelho do discurso. Em cada sessão há uma longa espécie de discurso. É o evangelho em que mais nós vemos discursos de Cristo, e o principal, né, o que nós mais conhecemos, que é o Sermão da Montanha, é o maior discurso contínuo que nós temos de Jesus em toda a Bíblia. Nós vemos ali Mateus dedicando 3 capítulos seguidos, narrando passo a passo de todo o discurso e tudo que Jesus foi falando ali, e é um discurso sublime para a nossa fé, né, do qual Jesus ele fala sobre muitas coisas, e é um discurso, realmente um discurso bem longo, do qual ele vai estar tratando sobre muitas coisas. Como nós já falamos, né, os quesitos adicionais de todo esse evangelho, como o evangelho de Mateus era voltado para os judeus, ele vai estar ali falando sobre a realeza de Jesus, ele vai estar focando nisso a partir da genealogia, ele vai estar, né,
falando sobre o quesito, né, de Herodes ter se alarmado por estar nascendo um rival de trono, né, porque Herodes ele foi ali levantado por ser amigável ao Império Romano, e se levantasse alguém que realmente era de linhagem real, o povo realmente poderia se levantar e querer derrubar ele do trono, né? E aí nós temos o discurso escatológico. Jesus ele faz, né, um grande discurso falando, né, sobre o princípio das dores, falando sobre o fim de todas as coisas. E nós temos também a inscrição na cruz, né, que nós já falamos, este é Jesus, o Rei dos Judeus, que estava escrito lá, né, em aramaico, em latim e em grego. E aqui vai estar dizendo também, né, uma outra ênfase, né, que aí é específico também da carta de Mateus. Mateus ele vai estar falando muito sobre a linhagem de Davi, e no evangelho dele vão conter 9 referências de Jesus como filho de Davi, e esse título aparece somente 3 vezes em Marcos e 3 vezes em Lucas. Como Davi estabeleceu Jerusalém como capital, logo apenas em Mateus nós lemos que Jerusalém é a cidade santa e a cidade do grande rei, por causa de todo o quesito de que Mateus queria fazer esse paralelo de Jesus com Davi para fortalecer a ideia de que Jesus era o rei dos judeus. Existem 129 citações do Velho Testamento e ele vai enfatizar o quesito de Jesus ser o Messias, o ungido, o escolhido de Deus para salvação, para redenção do seu povo, né? O conceito de reino também é dominante, ele fala muito, né, sobre o reino dos céus e o reino da terra, e sobre como Cristo iria governar sobre todos, e a frase, né, o reino dos céus é peculiar a Mateus. Mateus, ele é praticamente a única pessoa a estar utilizando, né, esse termo de o reino dos céus. Amém, gente? Agora a gente vai transitar para o Evangelho de Marcos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Mateus ou alguma coisa em específico, até sobre a vida, sobre alguma coisa, alguma passagem do Evangelho de Mateus, podem estar perguntando, que a gente vai transitar para o próximo Evangelho agora. Hoje tá tranquilo. Hoje não tem pergunta, não. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Segundo evangelho, o evangelho de Marcos, que ele apresenta Jesus como um servo. O evangelho de Marcos, né, ele vai ter essa ponta, né, que ela é extremamente diferente de todos os outros evangelhos, porque nós acabamos de ver o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como um rei, mas por que o evangelho de Marcos ele foi primeiro, e a primeira vez que é citado Jesus, ele é citado como um servo? Porque o evangelho de Marcos, ele é um evangelho do qual ele foi realmente fazendo entrevistas. E a principal pessoa que Marcos entrevistou, e ele teve ali os relatos que ele foi escrevendo, foi de Pedro. Então, Pedro, por ele ser o apóstolo em que estava firmemente em Jerusalém, e por causa de todos os conflitos que o Império Romano tinha com Israel, então eles queriam tirar esse mal olhar, essa visão negativa de que o Império Romano tinha dos cristãos, por acreditar de que eles queriam derrubar Roma. Então, eles dão para Jesus essa aparência de que Jesus ele era um servo. Jesus ele era um servo de Deus, ele era uma pessoa que veio para servir ao próximo, de uma pessoa que verdadeiramente veio para transformar vidas. Pedro ele vai estar deixando ali muito bem claro de que Jesus ele pouco se importava com o trono de César, com o domínio de César. Ele se importava com os corações das pessoas. Então, o quesito de Pedro e Marcos fazerem esse esforço de demonstrar Jesus como uma pessoa muito humana,
o Evangelho de Marcos, né, ele vai falar muito sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre como Jesus era uma pessoa próxima da humanidade, então, sobre a própria humanidade de Jesus, né? Então, o intuito aqui era realmente humanizar Jesus. Era o quesito de tornar Jesus uma pessoa mais próxima, mais íntima, mais relacional, para que o Império Romano diminuísse, né, esse ódio, essa perseguição que a igreja estava sofrendo. E aí, nós vamos ter aqui, né, o Marcos participou, né, no trabalho de pregação e testemunho para os gentios, né? Ele participou de missões junto também com Paulo, ele teve algumas entrevistas com Paulo ali também. A maior parte do evangelho é redigida, né, pela conversa com Pedro, mas ele também tem uma boa familiaridade com Paulo. As testemunhas mais antigas, e ele vai conversando com várias pessoas, tendo relatos, né, procurando as coisas, mas vai estar dizendo aqui, né, geralmente o que conecta é a pregação de Pedro e Paulo em Roma na 7ª década do 1º século. E aqui vai falar, né, que Eusébio, citando Papias, aí a gente entra na patrística, né, lá na apostila vai ter muito falando sobre isso, sobre essas datas, sobre como os pais da fé estiveram ali reforçando a autoridade, né, de todas essas cartas e dos documentos, né, históricos que foram sendo formados. E aí ele vai estar dizendo, né, aqui sobre todas essas coisas, perdão. Sai, bicho. Isso. E aqui ele vai estar falando, né, sobre o registro, né, que ele vai estar fazendo para que pudesse realmente haver um documento que pudesse ser enviado. Esse documento de Marcos, ele já é escrito, né, em grego, do qual era a língua mais predominante, tanto que ele possui palavras muito simples. E nós vamos estar vendo, né, sobre o quesito, né, aqui de que Marcos ele poderia estar usando outras palavras, até mesmo João, ele também, ainda se usando muito do grego, João ele vai se usar muito mais do grego do que Marcos. A carta de Marcos em si, ela é o menor evangelho, ela é uma carta mais simples, ela é uma carta mais direta, mas o intuito era tornar o evangelho o mais simples possível, para que qualquer pessoa que lesse conseguisse entender o evangelho de Cristo. A ideia era de que os romanos pudessem ver essa carta sendo espalhada para todo local, e em todo local em que o Evangelho de Marcos passasse, as pessoas conseguissem ler e falassem, nossa, eu ouvi tanta coisa sobre os cristãos, que eles eram uma seita, que eles faziam isso, que eles faziam aquilo. Por exemplo, o Império Romano teve uma certa época que perseguiu os cristãos porque eles acreditavam de que o termo que eles usavam, né, de comer o meu pão e beber o meu sangue, era de que os cristãos eram um culto canibal. Isso houve, e o Império Romano tomava isso, né, de que eles eram canibais, então tinham que destruir os cristãos, isso por ignorância. Então, por isso que Pedro viu que era extremamente necessário explicar para as pessoas, em documento que pudesse ser distribuído, o que era verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então, Pedro ali em sua simplicidade no seu falar, né, até mesmo quando nós vamos para as cartas de Pedro, ali jamais na sua velhice, ainda nós vemos, ainda ali, né, nós vendo que havia já uma profundidade maior, mas até na velhice de Pedro, Pedro ainda tem um discurso mais simples. Quando nós vamos para 1 Pedro, Pedro ele gasta uma boa parte de sua carta relembrando princípios da fé cristã. Ele mesmo fala, né, fala assim, eu já sei que vocês sabem isso, mas eu quero relembrar.
E aí ele começa a falar sobre gentileza, sobre humildade, sobre amor, sobre sacrifício, sobre nos dedicarmos, sobre a obra de Cristo, sobre estarmos ali, né, sendo pessoas que são pessoas éticas, pessoas morais, que educam seus filhos, que são bons pagadores. Ele fala do básico. Então, ainda Pedro, apóstolo, já ancião, ele nunca perdeu essa essência. E isso é uma coisa que nós temos que carregar em nossas vidas até o final de nossas vidas, assim como Pedro também fez. Nós estamos aqui estudando, estudar é ótimo, e nós podemos estudar também pelo resto de nossas vidas, nos aprofundando em teologia, em estudos sobre a sociedade, sobre tantas outras coisas, para melhorar nossos discursos, nossos estudos, materiais que nós podemos estar escrevendo, nossas pregações e também outros momentos que vocês poderão também estar ensinando outras pessoas. Mas nós nunca podemos esquecer de que o evangelho, ele deve ser simples. Às vezes nós queremos fazer aquela pregação muito elaborada, explicar, entrar, aprofundar. Isso é válido, isso é muito válido. Mas talvez existem certas coisas que são para alimentar a nossa fé. Porque se eu chego num púlpito, principalmente uma igreja, que podem ter pessoas muito simples, e eu falo de uma forma muito eloquente, eu busco um quesito teológico, histórico, filosófico muito aprofundado, eu não estou saciando a fome daquelas pessoas, daquilo que elas precisam, do pão da vida, matando a sede delas com a água da vida, porque o evangelho ele precisa ser simples. Quando Paulo pregava, ele pregava para multidões que tinham idosos, mulheres, homens, crianças, e todo mundo conseguia entender, ainda Paulo sendo um pregador de extrema eloquência. Paulo ele sabia pregar para os gregos, que eram ótimos filósofos, e Paulo sabia pregar para pessoas que não tinham nenhum nível de instrução. Então, nós temos que saber, obviamente, analisar o público que nós estamos falando, mas aí nós também podemos lembrar do que Paulo mesmo fala, quando ele está ali, né, falando sobre o dom de línguas e todas as coisas, ele vai estar dizendo: eu prefiro que vocês digam 10 palavras em razão, em língua humana, e as pessoas entendam e se convertam a Cristo, do que milhares de palavras em língua que ninguém entende e não haja conversão. Porque o falar em línguas é para edificação própria, mas nós podemos nos apropriar dessa própria fala de Paulo para falar também sobre o quesito de que se eu prego um evangelho que é muito difícil de entender, eu não consigo fazer aquela pessoa ser quebrantada pelo evangelho. Obviamente, é o Espírito Santo que convence, mas se nós somos os semeadores e o Espírito Santo vai agir sobre a semente que nós lançamos, a semente que nós lançamos tem que ser uma boa semente. Se nós lançarmos uma semente muito bruta, é o quesito de eu vou dar feijoada para um bebê para matar a fome dele, eu vou matar a criança. Eu tenho que dar o alimento condizente com aquilo que os meus ouvintes conseguem absorver, para que eu possa verdadeiramente impactá-los com a glória da presença e da revelação da palavra de Deus. Nós temos, como pregadores, como teólogos, como mestres, como pessoas que estão aqui sendo formadas, que vão conduzir outras pessoas. A nossa função principal é fazer com que o evangelho de Cristo seja entendido por todos. E aí é a nossa função entender como nós vamos estar transmitindo o evangelho de Cristo. Na dúvida, fale da forma mais simples. Seja profundo na sua simplicidade, mas nunca deixe de fazer com que as pessoas entendam a mensagem de Cristo no momento em que vocês tiverem a oportunidade de estar falando. Amém. Pode falar. Alguém levantou a mão aí.
Tá saindo áudio não, viu? Abre seu microfone. O meu áudio não está saindo? Não, da colega Não, que o levantou dela. a mão. Ah, tá. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. A paz, boa noite. Rapaz. Só para incrementar aí dentro do contexto, né, que o senhor está aí aplicando para a gente, eu aprendi que a profundidade do evangelho está na simplicidade. Sim. E eu guardei algo muito bonito que eu achei do pastor Gesiel Gomes. E uma certa feita ele falou assim, para você aferir, perceba bem, para você aferir o ministério de um pregador, perceba bem se as crianças entendem a sua linguagem. Porque Jesus, quando ele pregava, ele era rodeado pelas crianças. Então, ele falava tanto para doutores como para crianças. É isso. E ele falou, né, que uma pregação inteligente alcança só mentes. Mas uma mensagem vinda do coração de Deus para o coração do pregador alcança os corações. E eu achei muito bonito isso. Então, e é isso mesmo, a profundidade do evangelho está na simplicidade. Não tem segredo, né? E que nós possamos realmente não perder essa essência do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, pastor. Nada. Então, o Evangelho de Marcos ele vai estar sendo caracterizado, né, como um evangelho de ação. Ele vai estar, né, tendo muitas partes dentro dele, né, falando sobre propósito, sobre profecias, fazendo citações e alusões, né, ao Antigo Testamento, muito mais escasso do que Mateus, mas tem isso. Ele vai ter das 70 parábolas e passagens, Marcos possui somente 18, então ele não foca muito nos discursos, então, sendo alguns deles, né, são apenas uma sentença, ou seja, ele pega só uma parte principal do discurso de Cristo. Às vezes Lucas, às vezes Mateus vão usar praticamente todo o discurso, né, vão colocar ali bem extenso. Marcos ele vai focar só nas partes principais daquilo que deveria ser dito, né? Marcos ele é um evangelho que ele vai focar muito nos milagres de Cristo, porque ele vai sempre demonstrar essa visão de que Jesus estava muito próximo das pessoas, de que, óbvio, né, para Jesus fazer os milagres, ele estava ali para ouvir o que a pessoa queria, ele estava ali para tocar na pessoa, para conversar com ela, para induzir a ela o que ela deveria fazer, para dar uma palavra de esperança para ela ir, né, e permanecer naquela fé da qual ela teve, para ali ela alcançar a cura dela. Então, Jesus ele vai estar induzindo as pessoas sempre nesse quesito de ter um relacionamento para que acontecesse algo. Então, Marcos ele vai bater muito nessa tecla. De maneira geral, Marcos estava mais interessado em fatos do que especulação. Marcos é um evangelho de reações pessoais, como nós já falamos, né? E ele vai falar, obviamente, muito de Jesus, mas ele vai falar também sobre as reações das pessoas ao ouvirem Jesus. Então, aqui ele vai ter, né, alguns quesitos. Ele vai falar que as pessoas estavam surpresas, que tinham pessoas que estavam criticando Jesus, que tinham pessoas que estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, tinham pessoas que ficavam confusas com os discursos de Jesus, tinham pessoas que ficavam espantadas com suas palavras, tinham pessoas que ficavam amargamente hostis, é uma dos quesitos que ele fala em Marcos 14:1. Existe pelo menos 23 referências como essas de sentimentos humanos, né, de como as pessoas se sentiam durante os discursos ou as coisas que iam acontecendo durante o evangelho ali de Jesus sendo pregado. Então, esses gestos pessoais de Jesus, ou como as pessoas reagiam a tudo aquilo que ele falava e fazia, tudo isso é muito bem descrito na carta de Marcos, mais uma vez reforçando, né, no quesito de humanizar a Cristo. Era uma visão muito humana de quem era Cristo,
para tornar isso mais próximo, né, para que as pessoas conseguissem se relacionar melhor com aquilo. O Evangelho, né, ele fala que o Evangelho de Marcos é um evangelho muito vívido, porque ele vai falar, né, da nossa vida com Deus, da nossa vida com Cristo, de nós termos, né, esse relacionamento. E quando nós falamos de constância e perseverança, é exatamente isso. Porque, às vezes, nós falamos muito dos nossos compromissos da igreja, das nossas agendas, daquilo que nós temos que cumprir, de reuniões, de tarefas na igreja, mas o evangelho, ele é muito além do que as nossas reuniões em templos, em cultos. O evangelho, ele é principalmente quando nós descemos os degraus da igreja e voltamos para a nossa vida. É verdadeiramente quando nós temos que ser luz em meio às trevas, porque nós vamos para a igreja para nós sermos capacitados, ensinados, admoestados, termos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. A igreja, ela pode ser um hospital, a igreja, ela pode ter pessoas em que nós vamos estar buscando amparo, para poder ter ali, né, um aconselhamento pastoral, termos amizades, nós termos ali um refúgio realmente numa família de Cristo, mas obviamente que nós não moramos na igreja, nós não moramos com aquelas pessoas, e infelizmente existem pessoas também que vão para a igreja por religiosidade, existem muitas pessoas que vão para a igreja com máscaras, existem muitas pessoas que vão para a igreja buscando apenas status em poder crescer, eu vou fazer para que eu seja consagrado, para que eu cresça, para que aconteça isso. Infelizmente, existem certas coisas, mas aí nós temos que nos lembrar, né, que Jesus, ele fala muito sobre o quesito do joio e do trigo. Ambos se parecem muito, mas o joio, ele não dá fruto, o trigo dá, ele dá semente, né, que pode ser produzida para muitas outras coisas. E o joio, quando esmagado, ele vira veneno, né, ele é tóxico para nós. Então, infelizmente, os dois crescem juntos, mas cabe ao Senhor da seara o momento certo de arrancar e lançar o joio no trigo, né? Não à toa, Jesus disse que naquele grande dia muitas pessoas chegariam diante dele e falariam, né, mestre, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos, nós curamos, nós expulsamos demônios. E ainda assim Jesus vai dizer, apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Quando nós fazemos para mérito, para nós, sem pensarmos no reino, nas pessoas, nos pequeninos e em tudo aquilo que é Cristo, nós começamos a corromper a nossa fé. Às vezes nós podemos fazer de uma forma boa, mas infelizmente se nós não permanecermos, nós não prevalecermos na nossa fé, nós podemos ainda dentro da igreja, tendo muito conhecimento, esmorecer. E aí, queira Deus que aqueles que esmoreçam ainda tenham tempo de se reconciliar e voltar para Cristo. Mas a palavra também fala da apostasia, que é quando pessoas que tinham sua vida firmada em Deus, elas rompem com o evangelho, se tornam realmente apóstatas e eles começam a ir contra tudo aquilo que é o evangelho de Deus. Quando a pessoa chega em um nível de apostasia, pelos relatos que nós temos na Bíblia, uma pessoa desviada consegue retornar para o caminho enquanto ainda há tempo. Uma pessoa que apostatou da fé, uma pessoa realmente que rompeu com o evangelho, com tudo aquilo que ele cria, pregava, e ele vai contra tudo aquilo, de acordo com a palavra, um apóstata nunca mais voltará para a fé. Ele saiu para a sua condenação eterna, e isso é muito complicado. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse quesito da nossa fé, né? A própria palavra vai dizer que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, só cai quem está de pé. Por isso que é fundamental nós termos que perseverar todos os dias de nossas vidas.
Quando nós vamos estar vendo em Apocalipse, a palavra vai dizer que até mesmo a vinda do Cordeiro vai ser antecipada para que os escolhidos também não fossem perdidos por serem enganados pela besta. Então, é um quesito muito forte de nós termos que perseverar todos os dias. Nós somos salvos por Cristo, mas nós temos que perseverar na nossa fé. É o quesito do filho pródigo e do filho que ficou. O filho pródigo teve que ir para perder tudo para aprender que ele tinha tudo com o seu pai. E o filho que ficou, ainda estando na casa do pai, não tinha coração de filho, tinha coração de servo. Então, isso é muito complicado. Nós temos que ter esse entendimento de que a nossa fé ela tem que ser muito constante, ou a nossa fé nós vamos cair numa mornidão, nós vamos cair num ativismo e muitas outras coisas da qual nós podemos, infelizmente, acabar destruindo a nossa fé se nós não alimentarmos ela todos os dias. Pode falar, Rafael. Wesley, qual é a referência bíblica referente a essa parte da apostasia? Oi, perdão? Qual é a referência bíblica sobre essa parte da apostasia? Que um apóstata não poder voltar, e raramente não voltar. Você falou agora há pouco. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui, ó. Existem vários versículos, mas 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A palavra, em alguns momentos, ela vai estar falando no singular, e em alguns momentos ela vai estar falando no plural, sobre o quesito do anticristo, e muitos anticristos irão surgir. A apostasia, porque o próprio termo, para eu ser um anticristo, eu tenho que literalmente lutar contra aquilo que é o próprio Cristo, que é o próprio cristianismo. Então, quando a palavra fala do anticristo, ela está falando da besta final. Agora, em alguns momentos, os apóstolos vão falar que no próprio tempo deles, muitos anticristos se levantavam para corromper a igreja. E aí é esse quesito, né? De que ele fala de que pessoas dentro da igreja vão apostatar da fé, e eles vão ser revelados, né, aqui como servos, como homens do pecado, filhos da perdição, e eles vão se opor a tudo que é de Deus. Essas pessoas irão realmente trabalhar para o governo do anticristo. Então, toda pessoa, poxa, vamos falar, um pastor ou uma pessoa realmente que tinha uma grande força, né, na comunidade, na sua comunidade local, e de repente ela rompe com a sua fé. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, acabam seguindo pastores, quando pastores racham uma igreja e vão para outros locais. Muitas pessoas têm a sua fé firmada nisso. Então, a apostasia, ela vem de pessoas que têm grande influência, elas rompem com sua fé em Cristo e elas se tornam anticristos. Elas se tornam pessoas que lutam contra tudo aquilo que elas pregavam antes. E com isso, elas se tornam filhos da perdição e elas começam a trilhar o caminho, assim como o João Batista preparou o caminho para Cristo, os anticristos vão preparar o caminho para o anticristo, para a besta. E, infelizmente, esses anticristos, os filhos da perdição, são os apóstatas, são as pessoas que eram da igreja, são as pessoas que participavam do corpo, ceiavam, são as pessoas que tinham influência, e essas pessoas, tipo assim, tiveram a sua fé destruída, e elas começam a lutar contra a luz, elas se tornam filhos da perdição.
assim como nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses. Quando a pessoa chega nesse nível, a pessoa ela não retorna nunca mais. Ela se tornou alguém que está preparando o caminho de Satanás. Entendi. Obrigada. Nada. Pode falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Professor, meu nome é Bia, tá? É porque aqui aparece quem. Obrigado, Bia, que está aparecendo outro nome aqui, eu não sabia. É, por causa do e-mail lá. Tá Nem certo. sei como é que eu fiz isso. Então, os apóstatas, né? No caso, perdição eterna. Então, é como a blasfêmia? Qual a diferença da blasfêmia contra o Espírito Santo? Se os apóstatas, eles, no caso aí, perdição eterna, que o senhor falou, né? Esses que se apostatam, eles têm a perdição eterna. Eles se lançaram a isso, né? Se lançaram a isso. Como se fosse a blasfêmia também contra o Espírito Santo? É porque eles passaram a um ponto, por exemplo, vou dar um exemplo para tornar mais fácil. Vocês conhecem o John Piper, aquele pregador americano? O filho do John Piper, me fugiu o nome dele agora, deixa eu digitar aqui. Filho do John Piper, eu acho que é Abraham, que é Abraão, né? Abraham Piper, ele eu não vou dizer que ele apostatou da fé, porque é algo muito complicado da gente determinar isso, mas o filho do John Piper, ele se desviou e hoje ele se proclama um ateu. E ele faz vídeos pegando pregações do próprio pai dele e de muitos outros pastores, e ele fica apontando, criticando, falando contra o evangelho, falando que ele acha falhas na Bíblia, dando aquela visão dele. Então, ele, óbvio, né? Tipo assim, somente Deus tem o poder de sondar os corações, ele pode ter tempo de se arrepender, de ter um encontro ainda real com Deus e vir para o reino de Deus ainda até o fim de sua vida? Pode. Somente Deus tem poder para isso. E a própria palavra vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos se salvem. Obviamente, nós sabemos que muitas pessoas irão se perder, mas Deus não tem prazer. Deus ele não vai empurrar a pessoa para a perdição, até porque a palavra também fala de que nós não podemos dizer de que Deus nos imputa pecado e de que Deus nem nos tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então, Deus, em sua soberania, ele não é afetado por isso, mas nós temos a nossa responsabilidade humana ainda caminhando junto com a soberania de Deus. Se eu não me engano, no nosso módulo passado, eu até enviei o link de um livro que fala exatamente sobre isso, que é do Carson, o D.A. Carson, que é também um teólogo americano, tem em português esse livro, eu acho que eu mandei, se não mandei eu posso mandar lá de novo. O nome do livro é exatamente isso, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É como essas duas coisas andam juntos. Nós somos salvos somente pela graça de Deus através de Cristo, mas nós somos coparticipantes da obra de Cristo. Assim como nós seremos co-herdeiros da glória de Deus, né, da glória de Cristo, no seu reinado eterno, nós somos coparticipantes nessa vida da obra de Cristo. Cristo, ele abriu o caminho, demonstrou o caminho, rasgou o véu. Ele se fez o próprio caminho. Agora cabe a nós seguir o caminho de Cristo. Cristo mesmo disse, tome a sua cruz. Se eu não tomo a minha cruz, automaticamente eu estou me autocondenando, porque eu estou recusando a salvação que me é dada através de Cristo. Porque é necessário que eu verbalize isso. Todo aquele, né, que confessar que Cristo é Senhor, esse também será purificado, receberá o Espírito Santo, e aí todo o nosso processo de salvação, libertação, purificação e transformação. Então, quando nós entramos nesse quesito de apostasia,
nós lutamos contra tudo aquilo que é a nossa fé. Eu me coloco à disposição de ser uma boca do diabo nesse mundo para lutar e para tornar pessoas que estavam querendo ser iluminadas, estavam ali na sua fase, assim como nós vemos na parábola da semente, do semeador. Algumas sementes, né, que é a palavra de Deus sendo lançada, caíram sobre pedras. E existem muitas pessoas que são as pedras que vão estar destruindo aquelas sementes. Algumas sementes caíram sobre espinhos. E existem pessoas que são espinhos que vão estar matando outras pessoas que estavam tentando crescer na sua fé. Existem sementes que caíram à beira do caminho e o passarinheiro veio. O passarinheiro pode ser, né, o pássaro ali, né? Pode ser demônios, podem ser demônios que estão agindo através de pessoas que, infelizmente, não conseguem viver o verdadeiro evangelho e acabam afugentando outras pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que falam, né, poxa, isso é trágico. Aí eu falo assim, para ser crente igual fulano, eu prefiro continuar no mundo ainda, eu sou mais crente no mundo do que fulano na igreja. E, poxa, isso é terrível, é um mau testemunho absurdo para o evangelho. E Jesus também vai falar sobre esses casos. Eu falo assim, é mister de que aconteçam escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Porque o escândalo, ele demonstra exatamente quem não é verdadeiro na sua fé. Essas pessoas ainda podem se arrepender? Ainda podem. Quando nós vemos Jesus falar ali com as 7 igrejas em Apocalipse, ele adverte a igreja por sua mornidão, mas ele ainda fala, arrependam-se da sua mornidão. Ele não decreta de que, por eles serem mornos, eles já estão condenados. Ele decreta de que, se eles continuarem na sua mornidão, eles não herdarão a vida eterna. Então, a Bíblia ela é repleta desse conceito de Deus ter poder para transformar qualquer tipo de pessoa. Existe esperança de salvação para toda pessoa. Às vezes a gente tem aquele costume, né? Às vezes a gente vai num velório e sempre tem aquele irmão que fala, essa pessoa foi para o inferno. E, gente, como que a gente vai julgar se a pessoa foi para o inferno ou não? A gente não tem poder para isso. Aí a gente entra no caso do ladrão da cruz. Foi salvo nos últimos segundos do segundo tempo e estava ali no desespero e abriu o céu, estreou o céu. A gente sabe lá se nos últimos momentos daquela pessoa houve arrependimento, houve um momento da pessoa ser contristada, quebrantada, porque na nossa mente humana, a gente vai falar, poxa, mas a pessoa pecou, fez o que fez a vida inteira, e nos últimos segundos ela vai, se arrepende e vai para o céu. O céu é isso, gente, é graça imerecida. Ninguém merece ir para o céu, é por causa exatamente da graça de Cristo que nós vamos para o céu. Agora, tem muita gente que pode ficar a vida inteira na igreja, mas vivendo um falso evangelho e chegar lá e não entrar no céu. Então, é sobre o nosso coração quebrantado. Agora, quando a pessoa realmente ela rompe com Deus e ela quer tentar destruir o reino de Deus nessa terra, ela começa a lutar contra tudo aquilo, ela realmente pode ter caído numa fase de apostasia. E aí, obviamente, somente Deus pode sondar isso, mas os próprios apóstolos, eles tomavam que toda pessoa que estava na igreja e essa pessoa começa a se levantar para destruir a igreja, os apóstolos já falavam que aquelas pessoas eram apóstatas. Então, eu tenho muito receio de bater martelo. É muito complicado, né? Nós podemos falar isso, assim, fulano apostatou da fé, fulano está condenado, vai para o inferno. É uma coisa muito delicada, assim como a palavra fala, né, para nós tomarmos cuidado também com profecias, né, para não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Se for de Deus, vai se cumprir, se não for de Deus, não vai se cumprir. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos que é de Deus ou não, até para que nós não venhamos estar num deslize falando que algo que é do Espírito Santo, a gente falar que não é, para a gente não cair numa blasfêmia. Por isso que é muito interessante a gente tomar esse cuidado. Mas os apóstolos, né, obviamente, os apóstolos tinham um nível de autoridade muitíssimo elevado,
tanto que os próprios discípulos dos apóstolos nunca assumiram esse cargo, né? Os discípulos dos apóstolos, eles ficaram no nível ali que nós conhecemos dos episcopados, né? Que hoje nós conhecemos como algumas igrejas que têm bispos. A maioria das igrejas param no cargo eclesiástico de pastor, algumas têm bispos, mas quando nós conhecemos os discípulos dos apóstolos, eles assumiram cargos de episcopados, né? A palavra no grego é praticamente a mesma para presbítero, pastor e episcopado, são como se fossem sinônimos, mas aí existem algumas ramificações, aí a gente teria que entrar no estudo mais aprofundado do grego ali para analisar isso, mas existem aí as suas denominações que fazem essa variação, mas após a morte dos 12 apóstolos, nunca mais na história da igreja houve apostolado, porque existiam critérios para que existissem apóstolos e ninguém, a partir da morte dos 12, pode cumprir, porque era fundamental um dos critérios ver Cristo ressurreto. Então, obviamente que após a morte dos apóstolos, só houveram bispos, né? Bispos, pastores, presbíteros, e os apóstolos eram os fundadores da igreja primitiva. Amém? Professor Wesley. Oi? Eu entendi o que o senhor falou, porque como o senhor tocou no assunto da apostasia, né, perdição eterna, me fez lembrar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que talvez estou fora de contexto, né, mas me fez lembrar sobre que a Bíblia fala que não tem perdão, né? Sim. Aí me fez lembrar sobre isso. E quanto à apostasia, me faz lembrar também sobre as heresias. Porque os apóstatas... Sobre o quê, perdão? Heresias? Porque Sim. os apóstatas, eles adulteram a palavra, né? Eles adulteram a palavra e começam a pregar conforme os conceitos deles, né? Isso. E sobre o julgar, a Bíblia nos dá respaldo que a gente pode julgar conhecendo a palavra, né? Uhum. E aí eu lembro da carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 4, que fala, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Sim. Aí ele, né, exorta, prega a palavra, insta, que seja no tempo oportuno, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo Sim. contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, essa palavra eu acho que tem a ver com o contexto sobre a apostasia, né? Sim. E Só estarmos... um quesito, nesse momento em que Paulo está falando de que nós iremos julgar vivos e mortos, ele está falando sobre o fim dos tempos. Sim, não, isso aqui eu sei, porque eu quis ler todos os versículos, né, para chegar sobre nos últimos tempos, né, muitos iriam se desviar segundo a palavra, em questão da apostasia, né? É isso aí. E o que nós vemos, nos deparamos muito hoje, é com muitos hereges. Muitos. Né? Muitos hereges, Muitos. A qual a Bíblia fala que lá na igreja de Corinto havia os bereanos, que quando alguém estava ensinando, eles iam lá, né? Abriam a palavra para ver se realmente aquilo que estava sendo ensinado estava condizente com a Bíblia, né? É isso. Então, nós temos que fazer isso como o povo fazia, de olhar, né, questionar, analisar, para ver se está fora do que a Bíblia está dizendo, para que nós não venhamos ser enganados, né? Então, a definição da nossa fé é nós sermos protestantes, né? Nós temos que protestar contra tudo, contra aquilo que está errado no mundo e principalmente também com aquilo que está errado dentro da igreja. Porque se algo começa a sair daquilo que é o centro do evangelho, a gente tem que protestar. Está errado, é heresia, não está indo de acordo com a palavra. Só que a gente, infelizmente, hoje, muitas igrejas, né, elas infelizmente se tornaram empresas, né?
E aí, com isso, a gente realmente cria um mar de heresias, e o mais triste é ver que existem ondas de pessoas sendo levadas por isso, né? Eu usei até o termo ondas porque quando nós analisamos a história da igreja, principalmente depois do pentecostalismo, a história da igreja ela é analisada realmente por ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Hoje nós vivemos o que os teólogos chamam de o princípio da quarta onda. Não existe nome ainda, mas a gente está caminhando para um tempo realmente em que a igreja vai chegar num nível em que ela vai se rachar. Provavelmente vai chegar um tempo em que algumas igrejas não vão compactuar mais entre as outras. Tipo assim, essas igrejas apostataram da fé e essas igrejas provavelmente vão voltar a ter uma fé muito mais rígida para evitar que o mundo corrompa o que sobrou da igreja. E aí a gente cada vez mais vai afundar a igreja para o fim de todas as coisas, para a perseguição da igreja também. Obrigada, professor Wesley. Nada. Vamos dar continuidade aqui, aí a gente já pula agora para o nosso terceiro evangelho, o Jesus Mestre, o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, ele é o evangelho que é mais fluente em grego, exatamente porque Lucas era fluente em grego. Ele é escrito no grego koiné, que era o grego, né, a variação que se falava em Israel, mas ele possui uma profundidade do grego muito elevada. Ele possui muitas palavras, muitas raízes, muitas variações, e Lucas ele brinca ali com o idioma para tornar aquilo o mais entendível possível. Por que a carta de Lucas ela é muito diferenciada entre os outros evangelhos? Porque a carta de Mateus foi direcionada aos judeus, a carta de Marcos foi direcionada aos romanos, a carta de Lucas foi direcionada aos gregos, e principalmente para os filósofos gregos. Os filósofos, eles zombavam dos judeus porque consideravam os judeus muito inferiores, pessoas que não tinham cultura, pessoas iletradas, pessoas que tinham uma cultura, uma filosofia, um estudo muito baixo. Então, Lucas ele faz esse quesito de juntar as duas coisas que formavam a cultura grega, a filosofia e a mitologia. Em primeiro lugar, Lucas vai demonstrar que Jesus era uma pessoa muito estudada, de que Jesus ele era uma pessoa que tinha um grande intelecto, de que Jesus ele usava muitas parábolas, coisas muito inteligentes, tanto que muitos gregos às vezes ouviam o discurso de Jesus e não entendiam também. Então, Lucas, ele enfatiza muito, né, de que, às vezes, assim, Jesus falava dessa forma para que as pessoas não conseguissem entender, porque isso, de certa forma, era algo que iria chocar os gregos, por haver um filósofo judeu de que nem os gregos conseguiam entender o nível da sua filosofia. Então, isso era um chamariz. E, obviamente, Lucas vai falar muito sobre o sobrenatural. Existem muitos milagres, muitas coisas que Jesus fez que somente Lucas vai estar relatando, e ele relata de forma bem aprofundada como que Jesus fez, como que era a doença, qual que era a gravidade daquilo, para ele demonstrar de que aquilo era impossível para a medicina, para os homens, e de que Jesus ele tinha poder sobrenatural. Então, ele colocou em Jesus uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa de grande influência oratória e retórica, e colocou nele um ser, né, como os gregos acreditavam, de poderes sobrenaturais. Então, nesse caso, Lucas tornava a sua carta muito fácil para os gregos estarem entendendo, porque ele escreveu de acordo com como os gregos entendiam o seu mundo, através da filosofia e através da sua cultura, né, da sua mitologia. Então, ele fez quesito de escrever a sua carta dessa forma, e Lucas, ele escreveu uma boa parte de sua carta aos pés de Paulo.
Aqui ele vai falar, né, sobre o que nós já falamos, a diferença, né, dos sinótipos. Lucas também é escritor, né, de Atos. Na nossa próxima aula nós vamos continuar, né, nós vamos estar falando sobre Atos e a igreja primitiva, então a gente vai falar um pouquinho sobre Lucas também. Ele era, né, o Lucas, ele não esteve na presença de Jesus, ele se converteu depois nas viagens missionárias, né, e só que Lucas, ele foi uma pessoa que ele dedicou muito tempo de sua vida, aproximadamente ali 10 anos já depois de sua conversão, fazendo muitos interrogatórios. Ele viajava com Paulo, ia anotando tudo que ele falava, tudo que ele ensinava em seu discurso sobre quem era Jesus, sobre o Evangelho de Cristo. Quando ele voltava para Jerusalém com Paulo, ele interrogava as pessoas, juntava documentos, ia juntando relatos para ele tornar o Evangelho dele o mais rico possível que ele poderia deixar, com muito detalhe, né? O Evangelho de Lucas, ele tem muitos detalhes que outros evangelhos às vezes não focam nessas partes, tanto que ele tem muitas particularidades, né, que não tem outros evangelhos. No geral, Lucas segue uma sequência de eventos, ele não fica oscilando muito, ele vai pegar ali a história como um todo, ele vai falando de João Batista, depois ele vai falando do nascimento de Jesus, e ele segue a história de uma forma bem cronológica, né, deixando ali os quesitos bem de uma história bem linear para que ninguém se perdesse durante a história. E aí ele vai passando, né, fala sobre a aparição de Jesus. Existem, né, algumas adições, né, que são detalhadas e muito numerosas para serem descritas, né, são muitos detalhes na carta de Lucas. A tradição diz que Lucas era um artista e que pintou quadros para a igreja primitiva também. Lucas era uma pessoa muito estudada, né? Ele era fluente em idiomas, ele era uma pessoa muito trabalhada, ele tinha muita sabedoria, e antigamente era muito comum, né, uma pessoa trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Só um último quesito aqui. O Evangelho de Lucas, ele bate muito nesse ponto de que Jesus ele é apresentado como Deus e como homem, exatamente no quesito de demonstrar ele como um homem que tinha uma sabedoria divina e que ele era um Deus que assumiu uma forma humana por causa da mitologia grega, para que eles entendessem isso de uma forma mais clara, né? Então ele vai falar muito isso sobre essa dualidade de Cristo, né? De ser Deus homem e de ser homem Deus. E aí ele vai falar bastante sobre isso. Uma das coisas principais que vai ter no Evangelho de Lucas é falar sobre a salvação, porque ainda ele falando, né, para filósofos, obviamente é um evangelho e o foco era ser evangelístico. Então, em todos os momentos, ele fala sobre tudo que ele queria dar a entender, mas ele nunca deixa o foco principal de focar que Cristo tem salvação até para os gregos. Diferente de Marcos, ele dos 4 evangelhos, ele é o evangelho menos teológico, né? Porque ele é um evangelho mais realmente biográfico, ele fala muito sobre o dia a dia de Jesus e das pessoas ao seu redor. O evangelho de Mateus, ele é um evangelho histórico, porque ele rebusca muito a história de Israel para fundamentar a história de Jesus. O evangelho de Lucas já é um evangelho mais teológico, porque ele vai fazer, né? Óbvio, ele pega muito dos discursos de Jesus, de toda a sabedoria, tanto que ele é apresentado como um mestre por Lucas, mas o evangelho mais teológico é o evangelho de João, que nós já vamos ver. Mas o evangelho de Lucas, ele aí abaixo de João, ele é o evangelho que mais tem teologia, termos mesmo, conceitos muito bem definidos e explicados, aí obviamente por causa da profundidade do evangelho de Cristo que Lucas estava explicando. Um conceito também que é muito importante no evangelho de Lucas
é que Lucas é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Como o Espírito Santo foi a parte da Trindade que desceu sobre Cristo, e a partir dali Jesus começou a ter, né, a poder realizar os seus milagres e todos os seus feitos sobrenaturais. Então, Lucas ele vai enfatizar muito essa força sobrenatural, né? Ele vai falar sobre o Espírito Santo em João Batista, em Maria, em Isabel, em Zacarias, em Simeão, no próprio Jesus. E aí ele vai ficar falando, né? A vida toda de Jesus foi vivida pelo Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, testado pelo Espírito Santo, recebeu o poder do Espírito para seu ministério, alegrado pelo Espírito, e ele é esperado para que seus discípulos completassem seu trabalho pelo poder do Espírito Santo. E ele vai reforçar mais ainda a fala dele sobre o Espírito Santo em Atos, porque em Atos nós vemos o Espírito Santo agir muito, né, ali sobre a guarda dos discípulos para a descida do Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo fazendo maravilhas através dos apóstolos. E aí nós chegamos no nosso quarto e último evangelho, o evangelho de João, que apresenta o Jesus Deus, né, a face divina de Cristo. O Evangelho de João, ele é um evangelho que, óbvio, ele é muito teológico, como nós já falamos, mas ele é um evangelho muito carregado de cultura. Quando nós queremos entender bastante sobre a cultura judaica, sobre princípios, sobre coisas que os judeus tinham que entender sobre a fé judaica, o Evangelho de João ele é mergulhado nisso, porque ele vai fazer muitos paralelos sobre o que a fé judaica cria e como isso é manifesto através de Jesus e como Jesus é a verdadeira definição de todas essas coisas. Então, João ele vai falar muito sobre a geografia, sobre os espaços, sobre a cultura, sobre a fé, sobre as tradições, sobre tudo isso. Ele é uma carta muito imersa ali na tradição judaica, ainda sendo uma carta geral. A carta, né, de João, o Evangelho de João, ele é uma carta universal, muito além dos judeus, né? Ele é uma carta para todas as igrejas no mundo inteiro, mas, obviamente, ele fez o foco primeiro ali para a igreja de Israel, e essa carta foi sendo espalhada porque ela possuía, né, essa definição da divindade de Cristo. Mas primeiro foi uma carta para a igreja e depois uma carta evangelística a ser distribuída. João ele participou de muitos momentos, né? Ele participou do julgamento, da crucificação, ele assumiu a responsabilidade pela mãe de Jesus, né? Jesus ali no final ele faz ali a entrega da responsabilidade, né, de Maria para João estar cuidando de Maria, e muitas coisas, né, que foram acontecendo ali ao decorrer. João ele foi como ele mesmo, né, se autoproclama o discípulo amado de Cristo, né? É interessante porque somente ele usa essa expressão, mas independente disso, ele é um discípulo realmente que obteve muito destaque junto com os outros, né? Os mais proeminentes, né, são João e Pedro, que nós vemos uma grande manifestação através da vida dos dois. Geralmente a gente sempre fala, né, Pedro, Tiago e João, até por causa da música, né, a música infantil que fala muito sobre isso. Esses três realmente são os que mais aparecem na Bíblia, mas quando nós falamos a cargo de manifestação da igreja primitiva, Tiago foi muito importante, mas João e Pedro ficaram em Jerusalém, mantendo ali o apostolado sobre Israel. Agora, Tiago ele já foi para as missões, então, com o tempo, Tiago ele meio que se afasta, ele perde um pouco da visão do que estava acontecendo ali, não a visão dele, né? Ele perde a visão da escrita, né? Dos acontecimentos principais. Tiago se afasta um pouco, porque ele vai, né, para o campo evangelístico, e também Tiago depois ele vai ter sua carta sendo escrita, que, a propósito, é uma carta excelente.
das epístolas gerais, a epístola de Tiago é uma das cartas que mais me encanta. É curta, mas ela é extremamente direta do que é a verdadeira vida de um cristão. Tiago 3, então, quando ele fala sobre o domingo da língua, sobre a fonte que não pode jorrar água e água doce, e sobre como nós devemos ter verdadeiramente um caráter de cristão, é espetacular a definição de Tiago. Tiago fala sobre o pecado, de que nós que desejamos o pecado e que nós que caímos naquilo que nós desejamos, né? A carta de Tiago, ela é sensacional. Aqui vai dizer, né, que João, ele provavelmente morreu ali no final do primeiro século, morreu antes, né, do ano 100 depois de Cristo. A carta de Apocalipse, ela é aproximada ali pelo ano 90, 91, 92, é a data aproximada que se tem dessa carta. João realmente viveu, foi o único discípulo que não foi martirizado, né? Pela história da igreja, nós vemos que João, ou pelos relatos, né, que nós vemos, João ele sofreu, né, a tentativa de homicídio pelo imperador, tentando, né, matá-lo ali, né? Aí existe alguém aqui já leu aquele livro Heróis da Fé? Depois eu posso jogar o link lá no grupo também. É um livro muito bom. Ele fala, né, ali sobre um pouquinho sobre os apóstolos, a parte mais antiga da história, mas ele vai falar também sobre alguns heróis mais modernos da fé, vai falar ali. E no quesito, né, da parte histórica da igreja, nós sabemos algumas mortes, né, dos apóstolos, e de João, o que é relatado é de que o imperador tentou matar, jogando ele, né, numa caldeira de óleo fervente, e João não morreu. João falava, né, de que o óleo, né, que ardia dentro dele era muito mais quente do que aquele óleo humano, né? Aí é o que é passado de geração em geração, né, pela história da igreja. E aí, por isso, como o imperador ficou com medo, né, do que João poderia fazer pelo seu poder e seu relacionamento com Deus, então ele manda aprisionar João em Patmos, onde João vai passar o fim de seus dias. Ele escreve ali cartas e, obviamente, principalmente o Apocalipse em suas visões finais, e encerra toda a Bíblia em sua carta com o fim de todas as coisas, né? Tanto que em Apocalipse já existe, né, o encerramento dessa eternidade e o início da próxima eternidade. Por isso que é impossível para qualquer cristão admitir revelações adicionais à Bíblia. Uma coisa é nós termos Deus guiando o seu povo em direcionamentos pessoais, mas agora tudo aquilo que é revelação para a igreja, revelação global ou coisas que não foram reveladas dentro da Bíblia, os próprios apóstolos falavam que era para ser tomado como maldito, porque nada que é extra-bíblico pode ser tomado como uma revelação adicional da própria Bíblia. Nós podemos tomar como extra-bíblicos documentos históricos, relatos para estudo e aprofundamento. Aprofundamento na cultura judaica, entender melhor quais foram os fatos que aconteceram, a época dos pais da igreja e todas essas coisas. Conhecimento histórico extra-bíblico é válido para o nosso estudo. Agora, conhecimento escatológico, conhecimento doutrinário, isso é maldito em toda a Bíblia. Aquilo que era para ser revelado foi selado no livro de Apocalipse. É impossível Deus, que já revelou a próxima eternidade, ter não revelado algo do qual outras pessoas vão dizer de que receberam novas revelações. Através dessas mesmas frases é que hoje nós temos diversas heresias e muitas igrejas que são formadas por seitas, por se dizerem que têm conhecimentos extra-bíblicos. Então, isso é muito complicado. A Bíblia, a revelação está selada
o livro dos vivos, né? O livro daqueles que herdarão a vida eterna já está selado, que é o livro que o Cordeiro vai abrir, né? Vai romper os seus selos para que ele possa ler. Então, Cristo, Deus, ele é atemporal, ele já está no futuro, ele já está na próxima eternidade, assim como ele está aqui agora e assim como ele está no passado ao mesmo tempo. O tempo para Deus é irrelevante, né? Deus está a todo momento. Ele não está em todo o planeta, ele está a todo tempo, em todo lugar. Então, isso é algo muito atemporal. E o livro, né, de João, a carta de João, vai falar exatamente sobre isso, sobre essa divindade de Deus que rompe todo o entendimento humano. E vai falar sobre tudo, né? Que o verbo se fez carne, tudo se fez por ele, nada se fez se não fosse através dele. Então, o Evangelho de João ele vai ter essa característica de quando nós entramos em uma teologia muito aprofundada por causa de todo esse quesito divino que João vai falar de Jesus. O Evangelho de João ele é o mais incomum entre os quatro, tanto que ele não é um sinótipo, ele não é similar. Somente Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos similares. Depois eu mando para vocês lá, eu tenho um esboço que fala a porcentagem de quanto que cada evangelho tem de similaridade uns com os outros. A estrutura dele é diferente, o estilo diferente, a forma de escrever, a forma de falar, os próprios acontecimentos, alguns acontecimentos João simplesmente ignora para dedicar mais tempo a falar sobre outras coisas. Aí, três palavras, né? Três palavras são proeminentes, né, no Evangelho de João: sinais, crenças e crença, né, e vida. Esses três termos vão ecoar no Evangelho de João, do seu início ao seu fim. Ele fala muito do poder de Deus para operar sinais e manifestar o seu ministério através disso. Através desses sinais, ele executa a fé no coração das pessoas para que elas creiam, e a partir do momento em que as pessoas creem, elas ganham vida, e com isso elas vão estar caminhando com Cristo em vida agora. Fomos chamados da nossa morte para a vida, para a eterna luz de Deus. Ele vai falar apenas de 7 milagres, e ele vai fazer muitas ilustrações, né, de áreas de poder, coletivamente, de testemunho, para a doutrina central do Evangelho, e ele vai bater na tecla da santidade. Assim como ele está falando de Deus em sua divindade, então Deus é santo, Jesus é santo, por isso nós temos que ser santos assim como nosso Deus é. Muitas vezes nós vemos, né, esse termo da santidade na Bíblia, e nós falamos, poxa, mas como que eu vou ser santo igual a Deus? Eu falei assim, Deus é perfeito, Deus nunca pecou. Eu falei assim, e como que eu vou ser santo, né? Toda vez que nós vemos o quesito de santidade, transformação na Bíblia, esses quesitos, eles são em transição, eles não são em definição. Tipo assim, vocês têm que ser santos a partir de amanhã. A palavra ela vai falar muito sobre o santificai-vos, né? Perdão. A palavra ela vai falar muito sobre o santificai-vos, porque nós devemos estar em santificação a cada dia mais, nós sendo aprofundados, transformados, moldados, cada dia, para que venha estar se cumprindo aquilo que Paulo fala, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de cumpri-la até o dia do Senhor, até que o dia do Senhor venha em vocês, seja no nosso dia, né, na nossa escatologia pessoal, ou seja na escatologia geral, no dia que Cristo voltar e todos que estiverem vivos nesse dia, né? No dia que Cristo voltar, todos virão para Cristo. Agora, no dia da nossa morte, ninguém sabe o dia de sua morte, né? É a nossa escatologia pessoal. Então, enquanto nós estamos nessa vida, Deus está lapidando e transformando e nos adaptando de acordo com aquilo que é sua boa, perfeita e agradável vontade. Aqui ele reforçando os conceitos, né? Falando sobre a crença, sobre a confiança.
E aqui tem um quesito importante que João vai falar. João, como ele está falando, né, sobre a divindade de Cristo, ele vai fazer reivindicações que são estabelecidas em 7 eu sou que Jesus diz. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12 e 9,5. Eu sou a porta do curral das ovelhas, né, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Se vocês puderem, releiam o capítulo de João 15. João 15, ele é como se nós pudéssemos fazer um resumo do que é a vida do cristão. Nós não podemos fazer nada se nós não estivermos arraigados na videira que é Cristo. A vida que nós temos vem da videira. Nós somos os ramos, então a videira transfere vida para nós para que nós possamos estar frutificando. Então, João 15, ele é aquele ápice da expressão do que João queria passar. Essa passagem é espetacular. E aqui a gente entra nas características especiais do livro de João, né? João, ele enfatiza a relação pessoal de Jesus com o homem, mas aqui numa visão realmente, né, de Deus, de Jesus numa forma mais superior, de que ele tinha o poder para solucionar o problema de todas as pessoas. Então ele coloca Jesus num status maior, né? Entre essas entrevistas, né, que Jesus falava, estão incluídas passagens que poderiam ser classificadas de outra maneira, como o milagre do filho do oficial ou julgamento diante de Pilatos, né? Aqui os momentos em que Jesus tem diálogos com grandes pessoas de influência, né? Quando o centurião fala que ele entendia sobre a autoridade, por isso que ele confiava que a autoridade de Jesus seria suficiente para curar o seu servo, ou quando ele conversa com Pilatos, e Jesus fala para Pilatos, né, você não teria autoridade para me condenar se o meu pai não tivesse te dado essa autoridade. Então Jesus, ele flertava muito com isso, né, sobre dar esse entender de que é quase uma ironia, tipo assim, você está falando de autoridade, eu sou a própria autoridade, mas é necessário que isso aconteça para que se cumpra o que tem que se cumprir. Então, isso é meio que um paralelo, quase um paradoxo dentro da Bíblia, né, sobre a própria autoridade falar sobre a autoridade, né? O vocabulário de João é tão incomum que somente um versículo ou 2 deste evangelho citado fora do contexto é facilmente reconhecido, porque ele usa uma linguagem tão própria. Por exemplo, quando eu falo, e o verbo se fez carne, todo mundo sabe que isso está no evangelho de João, porque realmente ele usa uma linguagem totalmente diferente de todos os evangelhos. Existem palavras-chave que nós só encontramos no Evangelho de João, né? Ele foca muito nas verdades da palavra de Deus e na centralidade do Evangelho. Ele vai usar muito isso como se fossem diamantes, né? Coisas muito preciosas para estar culminando nisso. E aí nós vamos ter aqui, né, falando, João mostra por essas palavras que o ensinamento sobre a vida cristã já tinha se cristalizado em certos conceitos definitivos e que eram expressos numa fraseologia fixa, ou seja, João aqui, né, ele já, como ele foi o último evangelho, a igreja já era muito bem estabelecida naquele ponto, então as pessoas já entendiam esse linguajar. Então, por isso que ele usa uma linguagem mais aprofundada, porque ele queria ir além daquilo que todo mundo já sabia. E aqui, outro conceito, reforçando, né? Nenhum outro evangelho retrata mais claramente sua humanidade, nem estabelece tão diretamente as prerrogativas de divindade. A palavra era Deus, eu e o Pai somos um. Antes de Abraão ter nascido, eu sou.
quem me vê, vem o Pai, é a exclamação de Tomé, né? Meu Senhor é meu Deus. Então, todo esse quesito, né? A gente viu que Marcos ele é um evangelho que falava muito da humanidade de Jesus, mas aqui realmente João ele faz esse paralelo, esse choque entre o Deus e o homem. Então ele faz isso de uma forma muito diferente. E aí nós chegamos na nossa linha do tempo, né, que é a própria vida de Cristo, o nascimento, que é aproximadamente 4 antes de Cristo a 6 antes de Cristo, que os historiadores variam aqui, mas a maioria entende de que Cristo realmente nasceu antes das datas que nós temos, né? Jesus Cristo nasceu antes de Cristo. O início do ministério dele oscila ali entre 27 e 30 anos, e a crucificação e a ressurreição foi ali entre os seus 30 e 33 anos. Então, essa daqui é a cronologia, né, aproximadamente de 33 anos da vida de Cristo. Amém, pessoal? Foi tudo isso, bastante coisa, né, para falar aí dos 4 evangelhos de uma vezada só, toda a vida de Jesus. Mas se vocês tiverem perguntas sobre o próprio Cristo, sobre alguma passagem específica ou sobre a história, né, aqui a gente dedicou mais tempo a falar sobre os historiadores e sobre a importância de cada um dos livros e a aplicação deles. O nosso foco principal é esse, mas se vocês tiverem dúvidas, podem estar perguntando. Para mim tá tranquilo. Para mim também está tudo bem. Eu consegui. Para mim também, tudo ok, professor. Amém, então, gente. Se não tem dúvidas, então a gente se encontra segunda que vem, na nossa terceira aula, e aí semana que vem a gente inicia em Atos, vendo aí a história da igreja primitiva até o início das viagens missionárias, para a gente estar vendo tudo que aconteceu aí nesse período e os fundamentos, né, da igreja, como que aconteceu todo esse quesito. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, uma semana abençoada para vocês aí, tá? Boa noite, Amém, professor. Boa noite. Amém. Boa semana e até a próxima segunda. Amém. Paz do Senhor para todos. Pai do Senhor.